voz do nosso amado. Qual é a voz dele? Precisamos aprender a reconhecer. Porque existem três vozes. Existe a nossa voz interna, existe a voz do Senhor e existe a voz do inimigo. A gente não quer, nós não temos parte com a voz do inimigo. E a nossa voz da nossa mente carnal também não edifica. A única voz que, de fato, edifica é a voz do Senhor. Então, é através da nossa voz que nós nos expressamos, é através da nossa voz que nós oramos, é através da nossa voz que nós falamos do nosso coração, que nós damos acesso aos nossos pensamentos, que nós comunicamos aquilo que somos. Então, voz é algo extremamente importante para todas nós. Se tivesse alguém aqui no nosso grupo que fosse muda, ia ser algo triste. Nós íamos batalhar em oração para ela ouvir, para ela falar e ouvir, porque falar é importante. Então, assim, imaginem a voz do amado. Quanto mais importante, se voz, no geral, já é importante, e quanto mais a voz do amado. E é por isso que ela está ressaltando aqui. Ela está dizendo, ouço a voz do meu amado. Então, é importante que nós, como cristãs, como a igreja, como a noiva, aprendamos a escutar a voz do amado. Porque a voz dele, ela cria em nós quem nós somos. A voz do Senhor, ela molda a nossa identidade. Se a gente forma a nossa identidade pelo que as pessoas falam, é algo muito vulnerável, porque um dia a pessoa te elogia e depois outro dia, às vezes, a mesma pessoa te critica. Então, se você depender da definição da voz de uma outra pessoa para definir quem você está lascado. Essa é a realidade. Entendeu? Porque com o próprio Jesus, o próprio povo que falou, Hosana, Hosana, eis o rei de Israel, quando ele entrou lá no burrinho, depois eles falaram, crucifica-o, crucifica-o, o mesmo povo. Entendeu? Mas Jesus, ele caminhava pela voz do Pai. Era a voz do Pai que importava para Jesus. E assim é conosco. É a voz do Senhor que importa para moldar a nossa realidade. Então, primeira coisa importante, ouvir. Ouvir o quê? O noticiário? Não. Ouvir sua amiga? Não. Ouvir a voz do amado. E ela está dizendo aqui, olha, eu ouço a voz do... Percebe que tem uma palavrinha aqui antes de amado? Fala assim, do meu. Talvez isso passe impercebido, mas isso é muito importante. Sabe por quê? Cada uma de nós precisamos da revelação de que Jesus é o meu amado. Você precisa da revelação de que ele é o teu amado. Você não pode querer ouvir a voz do amado da Vanessa, mesmo sendo Jesus. E nem a voz do amado da Dani, entendeu? Porque a revelação, ela é individual. A maneira que Deus ama a mim é diferente da maneira que ele ama. Ele ama todos iguais, mas ele quer estabelecer um relacionamento individual. Então, eu preciso saber que é o meu amado. Eu preciso ter a minha experiência pessoal com Jesus. Eu não posso viver da experiência do meu pastor. Eu não posso viver da experiência do conselheiro, da intercessora, da minha melhor amiga, entendeu? Eu tenho que ter a minha experiência. É o meu amado, é a voz do meu amado. E todas as outras vozes precisam ser mais fracas do que a voz do meu amado. Todas as outras vozes têm que estar mais silenciadas. E a voz dele é a voz que tem que ser mais alta. Por isso que é importante a gente caminhar em intimidade. Por isso que é importante a gente buscar, Senhor, qual que é a tua vontade nisso? É para eu ir ou não é para eu ir? É para eu fazer ou não é para fazer? Qual que é a sua voz nisso, Senhor? Me fala, porque eu quero fazer a sua vontade. E eu quero conhecer a sua voz. Então é a voz do meu amado. Cada uma de nós vai conhecer o amado de uma forma. E todas as formas são certas, porque é a sua forma. A tua experiência é a sua experiência. Eu não posso julgar a sua experiência, porque é entre você e o Senhor. E a minha experiência é a minha experiência. E você também não pode julgar, porque é entre eu e ele. Entende? E lembra que é o relacionamento do noivo com a noiva. Não é o relacionamento do noivo, do pastor e da noiva. Entendeu? Nem do noivo, do pregador e da noiva. Ou do noivo, do intercessor e da noiva. Ou do noivo, da sogra. Entendeu? Não, é o relacionamento do noivo e da noiva. Só são dois nesse relacionamento. É você e Jesus. Então tá, então é a voz. Que voz que é? A voz do amado.
E é a voz do meu amado, a voz do teu, é pessoal, é relacionamento íntimo. Agora vamos comigo lá no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Ok. Bom, aqui vai falar especificamente de Jesus. Aliás, vai falar da Trindade, vocês vão ver por quê. Aqui é o momento do batismo de Jesus. João Batista batizou Jesus, né? E versículo 1 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Enfatizando, né? Ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Então, o que aconteceu aqui? Aqui Jesus estava sendo batizado. Então, Jesus representando o Filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, estava sendo manifesta em forma corpórea, porque ele já havia nascido, e era o momento do batismo dele. E naquele momento a gente vê a manifestação do Espírito Santo como pomba. Então, houve uma manifestação natural e uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então está bem claro que a voz que veio aqui foi a voz do Pai. Então, nessa passagem, a gente vê a Trindade. A gente vê Jesus como filho, se submetendo, caminhando em obediência e humildade, porque ele foi batizado por um ser humano. Ele era divino, 100% homem e 100% Deus. E, no entanto, ele se submeteu a cumprir, a ser batizado como todos nós somos batizados. Imagina o próprio Deus, aquele que criou o mundo, sendo batizado por um homem. Olha a humildade de Jesus. Ele foi obediente para poder cumprir com o mandamento. E o Espírito Santo veio sobre ele. E a obediência de Jesus, como ele estava caminhando na ordem que era para ser, gerou a manifestação da voz do Pai. Então, tá vendo a Trindade? Deus Filho, Jesus. Deus Espírito Santo, a pomba. E Deus Pai falando. Então, olha aí a voz. E o que foi que Deus Pai, nessa voz que veio do céu, falou? Ele disse: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o Pai estava falando da identidade de Jesus. Lembra que eu falei que é importante a gente ouvir do Senhor quem nós somos? Né? Ó, até Jesus ouviu do Pai quem ele era. Se Jesus ouviu do Pai quem ele era, quanto mais eu e você. Então, eu quero que nessa tarde você possa ouvir do Pai que você é filha amada.